Olá, literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de memória. Primeiro de tudo, é preciso ressaltar que diferentes tipos de memória não são diferentes tipos de aprendizagem. São coisas diferentes. É muito importante que isso esteja claro no início do vídeo, porque estamos falando de memória e não de processo de aprendizagem. Existe essa confusão, então eu já estou alertando que uma coisa não é a outra. Outra coisa que é preciso salientar é que nós estamos falando de memória. Então, qual que é a diferença entre memória, referência e consciência? Primeiro, a referência, ela é um pedaço da memória. Ela é uma unidade de sentido que vai fazer, mesclada a outras referências, ela cria novas memórias. A grosso modo, só para melhor entendimento, a gente pode pensar na referência como um estímulo cerebral. Neste contexto aqui, vamos pensar em referência como estímulo cerebral. A consciência ou intelecto, a gente pode pensar neles como um ambiente. É neste ambiente, é neste espaço que está aqui na nossa cabeça, que acontecem todos os processos, o processamento cognitivo, a memória, a referenciação, tudo acontece no intelecto, na consciência. Então, aqui, neste contexto, consciência e intelecto, quando eu falar essas palavrinhas, é o local, tá? Do cérebro mesmo. E a memória, para o processamento cognitivo, o que ela significa? Ela é o próprio processamento. Ela é esse processo de adquirir a aprendizagem, assimilar as informações. Aí ocorre o processamento cognitivo, que eu já falei dele aqui em outro vídeo. E desse processamento, então, são criadas, a partir dos estímulos, das referências, são criadas as novas memórias. A nossa memória, ela é dividida em vários tipos, e dentro desse tipo, como tudo que a gente estuda, né, existem subtipos. E eu vou falar resumidamente, dando umas pinceladas em cada um desses tipos. Primeiro, a gente divide em memória de curto prazo e de longo prazo. A memória de curto prazo, ela também é conhecida como memória imediata, ou, para ficar mais fácil de entender, a gente fala que é a memória RAM, que é, sabe, a memória RAM do computador, que é aquela que ela armazena as informações durante um tempo curto, por exemplo, para a gente utilizar quando está trabalhando em um programa lá. Então, as informações, os dados que a gente tem ali, eles ficam na memória RAM. E na nossa memória imediata ou de curto prazo, acontece mais ou menos a mesma coisa. Essa reciclagem, essa seleção e reciclagem de informações que serão guardadas para sempre, ela é feita quando a gente dorme. Enfim, a memória RAM, então, ou memória imediata, é aquela em que as informações elas são assimiladas temporariamente para serem usadas logo, para serem utilizadas logo. Novas informações que a gente adquire durante o dia, dependendo dos estímulos que a gente dá para elas, a gente vai guardá-las para sempre, ou assim, para sempre num determinado tempo bem grande, ou não. E a memória de curto prazo, ela também serve para a gente armazenar informações que a gente vai usar logo. Por exemplo, eu tô indo na casa de um amigo meu fazer alguma coisa, só que ele me deu o endereço e eu nunca fui, eu preciso memorizar o caminho para saber chegar lá. Então, essa memorização do caminho, ela fica na memória de curto prazo. Quando a gente precisa lembrar de um telefone, a gente vai fazer uma ligação, a gente olhou lá no papelzinho, é tal número, então deixa aqui no meu celular, eu vou discar. Então, esse tal que a gente viu ali
está na memória de curto prazo, porque ela vai ser utilizada logo depois que você discou ali no seu celular, você não vai mais lembrar. A memória de longo prazo é essa que as informações que a gente recebeu durante o dia, ou que a gente ativou as referências, datou as referências, e com a nova informação a gente vai mesclá-las e fazer uma nova memória. Essa nova memória, então, é a memória de longo prazo, que são as informações que a gente coloca mais estímulos cerebrais nela. Então, eu vou colocar meu foco, minha atenção maior nessas informações, porque eu preciso que ela se transforme em uma memória de longo prazo. Essa memória que a gente armazena de fato no nosso subconsciente e que através de referências, de estímulos, a gente resgata. Entenda-se que a de longo prazo seria o subconsciente. A memória de longo prazo, ela também define a nossa personalidade, os nossos gostos e as nossas opiniões. Essas informações, como gostar de uma cor favorita, ter uma opinião sobre alguma coisa, elas também estão contidas na nossa memória de longo prazo. A próxima é a memória de trabalho, que é aquela que a gente pode colocar de uma forma simples, é aquela que a gente utiliza para se lembrar das nossas ações e atividades que desenvolvemos no dia a dia. Mas não são atividades propriamente ditas, seriam mais o funcionamento. Por exemplo, você interpretar textos, você compreender linguagem, fazer cálculos matemáticos, você saber como escrever, como ler, a coordenação motora, o funcionamento físico do seu corpo. Tudo isso é memória de trabalho, aquilo que trabalha realmente. A sensorial, ela é uma memória meio à parte, assim, porque ela dentro dela tem vários outros tipos de memória. Ela cria referências através de estímulos sensoriais, ou seja, pelos sentidos e também pela capacidade espacial ou ambiental. Ou seja, a memória sensorial ela é definida, né, ela é construída através de estímulos sensoriais, contato, olfato, audição, paladar, etc. Também a questão espacial, pertencer a um espaço e saber que eu pertenço, né, este é o meu espaço. E ambiental, tem a ver com o ambiente em que eu participo também. Não somente físico, mas cultural, social, o ambiente mesmo. Dentro dessa memória sensorial, a gente tem vários tipos. Um deles é a memória verbal. São as referências criadas a partir da língua, da verbalização, do escrever, ler e falar. Através da repetição e prática desse escrever e falar, a gente cria memórias verbais. Ainda na sensorial, a gente tem a sensorial sensitiva, que é a dos sentidos. A gente divide ela em três, que são... Eu vou ter que colar aqui, né, gente, porque é muita coisa. Mas, enfim, é a icônica, que a gente pode lembrar de ícone, que é a imagem, a figura, a ilustração, a visão. A áptica, que é através do tato, por exemplo, o atrito que eu faço com as minhas mãos, quando eu passo um creme na pele, quando eu queimo a minha pele. Esses sentidos, eles são estímulos que criam referência, que por sua vez, mesclada a outras referências, vão formar a memória sensorial sensitiva. E por fim, dentro ainda da sensitiva, a gente tem a ecóica, que é da audição. Mas não é somente o som, quando a gente fala de audição, é a memória que a gente tem através do ouvido. Por exemplo, quando a gente está com o maxilar meio ruim e isso afeta o nosso ouvido, isso também é a memória sensorial, por incrível que pareça, sensorial sensitiva ecóica, que é a do ouvido. Claro, a maioria é pelo som, mas não é só. E interessante ressaltar que essa memória ecóica,
ela é temporária também e de curto prazo. Ela é imediata também. Então, aquilo que a gente ouve, a gente grava a curto prazo. Então, por que a gente lembra de uma música que a gente ouviu na infância? Ou tem gente que ouve a música uma vez e consegue lembrar dela? Porque a gente colocou mais estímulo nessa memória, nessa referência que virou uma memória. É de curto prazo, mas não quer dizer que a gente não conseguir transformar ela em uma memória de longo prazo. Vai depender de duas coisas. A primeira é realmente os estímulos que a gente coloca ali, né? Quanto mais estímulo a gente coloca naquela referência, mais ela é como se ela crescesse, se misturasse a outras e formasse uma nova memória. E a segunda coisa é o próprio processamento que o nosso cérebro faz, que eu falei que a gente faz quando a gente está dormindo. Quanto mais estímulo, ou seja, quanto mais importância a gente der, não só importância, mas estímulo mesmo, estímulo sensorial, a gente der para aquela referência, mais o nosso cérebro entende que aquela referência precisa ser selecionada e reciclada e processada para se transformar em uma memória de longo prazo. E é por isso também que a gente fala tanto de que para memorização a gente precisa praticar e repetir muitas e muitas vezes, para o cérebro realmente entender que aquela informação ali é importante e precisa ser armazenada. Ainda dentro da memória sensorial, a gente tem a memória episódica, que é a lembrança de eventos específicos ou experimentações que se tem ao longo da vida. Essa memória episódica, ela nos permite lembrarmos de coisas que aconteceram durante o nosso dia ou durante a nossa vida. A memória episódica é essa memória de lembrar das coisas. A memória semântica, que ela permite recordar eventos da realidade concreta, conhecimentos gerais e culturais. Ela é uma memória que nos faz lembrar de coisas óbvias da vida, digamos assim. O sentido literal do mundo. Saber que o fogo é quente, que a água é fria, saber a nossa altura, saber que idade nós temos, saber que nós paramos de crescer até uma determinada idade a gente cresce, depois a gente para de crescer. Memória semântica é a realidade concreta, é o sentido literal do mundo. E dentro desta memória semântica, a gente tem também a memória declarativa e a não declarativa. A declarativa é aquilo que nos permite saber se algo aconteceu ou não. Choveu hoje ou não choveu? Como que eu sei se choveu ou não choveu? Olhando a chuva. Não. Falando a questão da memória, né? Como que eu sei se choveu ou não choveu? Porque a minha memória semântica declarativa me permite saber isso. Comi ou não comi hoje já? Eu fiz ou não fiz a insulina? Eu uso bastante, né? E uma curiosidade aqui é que por mais que a nossa memória seja assim muito complexa e perfeita, né, a gente pode ter bugs, porque é assim como um computador, como qualquer coisa que realiza processos. Tudo que realiza processo é passível de ter algum bug ali. E a nossa memória também. É a questão aqui do efeito Mandela. Mas é aquele efeito de que todo mundo viu ao mesmo tempo, todo mundo sabe que isso aconteceu e foi assim exatamente. Mas na verdade não foi, na verdade não aconteceu desse jeito. E é a nossa memória, nesse caso, memória coletiva, porque isso existe também, a memória coletiva, ela está nos pregando uma peça, que é o caso, por exemplo, do World Trade Center, que todo mundo jura que o episódio do Dragon Ball Z foi interrompido no horário que as torres caíram para um plantão falando da notícia, né, que as torres tinham sido atingidas.
E na verdade não, gente, na verdade não aconteceu isso. Na verdade, o noticiário ele foi transmitido no horário comum do noticiário, não foi um plantão. O episódio do Dragon Ball Z não foi interrompido. Não aconteceu nada disso. Mas todo mundo, inclusive eu, jura que aconteceu isso. E é um bug coletivo, é um efeito Mandela, que a gente chama, que é exatamente esse bug aí. Por que acontece? Porque já foi repetido tantas vezes que aconteceu assim, coletivamente, convencionado, que aquilo aconteceu desse jeito, que a gente acredita, que o nosso cérebro, ele acredita que foi daquele jeito, mas que na verdade não foi. Continuando, a gente tem na memória semântica também a memória não declarativa, que é aquela que nos permite lembrar como aconteceu. Também entra um pouco do efeito Mandela que eu acabei de falar, né? Porque é o permitir saber se aconteceu ou não e como aconteceu ou não. A memória não declarativa, aquela que nos indica como aconteceu, ela também é chamada de memória de procedimento. E por fim, a gente tem a memória processual. Cuidado para não confundir com a memória de procedimento, não são parecidos. Mas e processual tem a ver com o processo. É a memória que ela é criada através de um processo mesmo, então de prática e repetição. E ela é a memória de habilidades e capacidades. O hábito de leitura, ele se torna um hábito através da repetição, através de a gente ler muito, que daí o nosso cérebro ele vai entendendo que aquelas informações de processo, ele é importante, precisa ser guardado, portanto precisa se tornar um hábito. O vídeo de hoje, então, foi sobre os tipos de memória, os tipos de aprendizagem. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixem nos comentários. Eu falei sobre um pouquinho de cada memória, se não ficou claro, se vocês gostariam que eu aprofundasse um pouco cada uma delas, deixem aqui nos comentários também. Ou algum outro tópico que vocês se interessaram desse mesmo vídeo, podem deixar nos comentários, assim como críticas, sugestões e dúvidas, tá bom? Eu sou produtora de conteúdos, revisora textual, eu sou diabética há 24 anos, que remédio para todo mundo, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!